Fala galera, seja bem-vindo ao Pode com Passo. Estou aqui ao lado da Karen Fernandes, ela que é fisioterapeuta esportiva e faz parte da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. É isso aí, a gente está aqui para falar sobre fisioterapia e tudo que ela cuida ali, tudo que ela trata, que ela vive no dia a dia. E hoje a gente vai tratar sobre canelite. Karen, a gente conversou até esses dias sobre isso, tem uma galera que está iniciando, está começando. E o que eu mais ouço falar é canelite. Por quê? Como é que se dá a canelite? Explica pra gente. Na verdade, quando a pessoa inicia uma corrida, nesse ímpeto, né, de correr mais, cada vez mais, nós temos algumas adaptações osteomusculares que acontecem no corpo. E quando eu tenho uma sobrecarga, eu começo a ter dores. Uma delas é a canelite. Então, ela é muito comum, por quê? Porque às vezes o corpo não está preparado, você tem pouca mobilidade no tornozelo, então o movimento está diminuído, ou eu aumentei muito o volume e a musculatura não está preparada. Quando eu começo a correr, eu tenho pequenos impactos que acontecem, que meu corpo tem que adaptar, e aí eu tenho dores. Se eu não respeito essas dores no início, elas vão se tornar uma lesão. E uma lesão comum é a canelite. O que é ela? Uma inflamação na região onde eu tenho a divisão do osso com a musculatura ali, pelo movimento, pela sobrecarga da própria panturrilha, porque exige bastante. E eu começo a ter um processo inflamatório que causa muitas vezes um estresse no osso e desenvolve o que a gente chama de periostite, que é uma fratura por estresse nos casos mais graves, onde a pessoa não cuida e deixa passar. Isso de uma maneira simples, para ficar fácil de entender. Então a pessoa tem como se fosse aqui a minha canela, naquela divisãozinha aqui do osso com a musculatura, eu começo a ter mais atrito ali, porque eu tenho movimentos, por exemplo, a fíbula, que é o ossinho menorzinho, ela sobe e desce, então eu tenho que exigir da minha panturrilha quando eu vou correr. E essa dor, ela irradia? Eu vou dar até o seu exemplo, né? Digamos que aqui é a canela, que recentemente eu estava ao lado de um corredor, começou agora praticamente, e ele deu já esse boom de aumentou o volume de repente, tá radiando meio que pro joelho aqui, tá subindo. Tem isso também? É porque ela vai envolver toda a musculatura, todo esse feixe que vai lá do tendão de Aquiles ali até o joelho, nessa lateral, então pega toda a região, então ela pode irradiar ou ela pode ir aumentando a área de sobrecarga, a área da lesão. Que geralmente ela começa mais próxima ao tornozelo ali, por isso na canela, né? Por isso o nome popular canelite. Canelite. Mas ela vai pegando toda a região e quanto mais a pessoa vai sobrecarregando, mais vai agravando, ela pode ter essa sensação de irradiar. Mesmo porque ali nessa região, entre os ossos, nós temos as artérias, as veias, e inervação. Então eu tenho essa sensação de que está expandindo, mas na verdade é porque está toda a região ali. Fica inflamado ali. Sobrecarregado, inflamado, o movimento, eu continuo fazendo impacto, tração, então eu vou agravando e isso vai comprometendo outras articulações. Porque, por exemplo, se eu vou correr, eu não tenho mobilidade no tornozelo, eu começo a sobrecarregar aqui. Como eu tô com dor, eu vou fazer uma adaptação sem nem pensar, eu vou jogar para outra perna. É automático do corpo ali já. Eu vou dobrar aqui menos para tentar mexer aqui menos, eu começo a mexer mais o joelho, e aí o corpo vai fazendo um monte de compensações. Então vai só... E agora acho que é o pulo do gato aí. Começou a sentir essa dor, às vezes, principalmente iniciante, até mesmo pessoas mais experientes também, que pode passar um certo tempo aí, corre há muito tempo... nunca senti, mas aí de repente começou, mudou o tênis. Isso que eu ia te falar. Pode ter a influência externa, no caso como um tênis? Pode ter influência externa no tênis, pode ter influência externa do aumento de volume, porque às vezes eu já corro muito tempo, mas eu vou fazer uma prova diferente com volume maior. Então, nesse preparo, nesse aumento do volume, principalmente se eu não tiver uma orientação ou um acompanhamento, eu posso ter uma sobrecarga. Ou se eu estiver numa fase que eu trabalho muito sentado, e aí já levanto e vou para o treino, não fiz aquecimento, ou não tenho preparo muscular, não tenho fortalecimento. Faz alongamento também em casa. Não tenho fortalecimento, por exemplo, entendeu? Não tenho mobilidade no tornozelo, que nem sempre é só alongamento, né? Eu tenho que ter móvel. Então, nem sempre eu preciso estressar para alongar, mas eu preciso ter essa mobilidade. Tem vários exercícios que dá para fazer. E aí a pessoa começa a ter essa sobrecarga e aí
vai, mesmo que experiente, pode ter essas mudanças. A mulher, usei salto num trabalho, fiquei muito tempo em pé, cheguei em casa, fui correr. Então, eu posso ter vários fatorzinhos. Alimentação, Sério? sono ou falta de sono. Olha, essa eu não sabia. Entendeu? Então, se eu tenho uma alimentação mais inflamatória, eu posso ter uma sobrecarga, uma fragilidade que pode acontecer ali porque eu somei isso com um tênis diferente. Não é multifatorial, não existe assim, isso causa. Entendi. Então, eu tenho É a soma desses fatores. vários fatores. A gente tem uma rede de determinantes ali que pode ter maior influência, menor influência. Então, assim, se eu como um alimento que me inflama, eu sei que eu tenho intolerância, sei lá, tacomonha, tenho intolerância à lactose, e eu como coisa com leite, isso me causa uma inflamação sistêmica de pequeno grau. Certo. E isso pode me favorecer até outras lesões, onde eu estou sobrecarregando. E aí a pessoa ela começou a sentir essa dor, porque às vezes ela pode achar que é mais alguma dorzinha normal, mas já de imediato é o ideal é procurar um especialista na área, alguma coisa, ou vai aliviando ali fazendo um gelo? Não vai aliviando fazendo gelo. Não Se o vai corpo apenas vai fazer uma adaptação. Certo. Então, repouso não sara. Tá. Esse é um detalhe importante, nenhuma Ótimo. lesão, né? Repouso não sara. Simplesmente ficar parado não vai resolver. Você vai tirar, a dor vai passar, a hora que você voltar, ela vai voltar, ou então você vai fazer uma adaptação. O que acontece? Eu começo a jogar mais peso do outro lado, eu começo a não usar tanta aquela articulação. E acaba que prejudica... Eu começo a usar outros lugares e depois, agora começou a doer meu quadril, começou a doer a outra perna, porque o corpo faz adaptação. Faz. Isso a gente vê muito. Então, repouso não sara. Eu posso procurar direto um fisioterapeuta? Posso, porque o fisioterapeuta hoje é um profissional de primeiro contato. E quando a gente fala, não, eu preciso agora também do médico, a gente tem essa troca, né? Tanto do médico encaminhar para o físico, quanto do físico encaminhar para o médico, que é um trabalho conjunto. E ele tem que analisar quais são os fatores em você que podem estar relacionados a essa dor. Então, a gente vai ver. Agora, o que a gente tem que pensar? Às vezes a dor começou, não é ainda uma lesão. Então, se eu tratar logo, se eu verificar isso logo, eu posso interromper esse ciclo que está começando. Legal. Se eu deixo chegar a dor, porque corredor é assim, né? Eu sei que eu sou corredor. A gente começa a correr, não tá uma dorzinha aqui, não, mas não está me impedindo de correr. Então, eu continuo treinando. Aí, de repente, a dor começou a me incomodar, depois da corrida aumentou. Opa, bandeirinha vermelha. Tá doendo toda vez que você corre. Começou a perpetuar depois da corrida. Tá piorando, então vamos já cuidar, porque aí já está instalando uma lesão. Alerta, hein? Porque já está instalando uma lesão. Então, doeu, mas parei de treinar. Passou? Bom, vou observar. Doeu, terminei o treino, continuou doendo. Eu tenho que ligar um alerta. Doeu, corri, tá me impedindo, começando a me parar no meio do treino, incomodando ali. Ou então, depois do treino piorou, já está instalando uma lesão. Certo. Então, quanto antes procurar, menos tem que tratar, mais rápido vai melhorar. Pegando o gancho que você falou de tratar, e aí, de fato, foi constatado, o canelite tá doendo muito, igual você falou, já tá implicando ali, atrapalhando meus treinos, ou até mesmo a corda, já com dor na canela, aquela coisa. Qual seria o tratamento hoje para canelite? O que é feito hoje? Bom, aí depende do profissional. Só te cortando um pouquinho, se tem alguma escala, se está muito no início, ou se está naquele início, igual você falou, ou se já instalou uma lesão, tem alguma diferença nesses Tem diferenças, porque dependendo de como está, a gente tem procedimentos a se fazer. E depende do profissional que vai acompanhar, porque depende muito das formações, das orientações, do estudo. O que a gente vai avaliar, por exemplo, o que eu avaliaria? Eu vou avaliar os fatores que podem estar desencadeando e causando. A gente vai fazer procedimentos para diminuir a dor, né? Então, eu posso usar de mecanismos, acupuntura, por exemplo, eu uso, às vezes alguma coisa de elétron, laser e tal, para amenizar aquela dor que eu trabalhar, mas a gente tem que, em algum momento durante o tratamento, trabalhar as variáveis daquela pessoa que estão influenciando na lesão. Então, diminuição do impacto, eu tenho que soltar a musculatura, eu tenho que trabalhar a mobilidade daquele tornozelo, eu tenho que fortalecer, às vezes, o quadril, que é o quadril que está instável, que está favorecendo. Eu tenho que ver a pisada, às vezes eu tenho que colocar uma palmilha,
porque o pé está desabando e isso está favorecendo. Então, eu tenho que trabalhar o coeficiente elástico, aquela pessoa está funcionando como uma mola enferrujada. Então, depende de fatores. Aí você vai direcionar o trabalho para a pessoa. Por isso que eu falo que o tratamento nosso ele é individualizado. Então, não existe um protocolo, não é a canelite que eu vou tratar. Uma pessoa com canelite que corre tantos quilômetros, que trabalha com isso, que a vida dela é assim, então eu tenho que envolver todo esse contexto para tratar. Acho que então o ideal é, se começou a sentir dor, se apertar, procure um profissional, né? Até igual você falou, porque eu acho que aí é de cada um. Porque no mundo da corrida, eu acho que não só no mundo da corrida, mas em outros esportes também, tem muito disso aí, mas o Fernando estava sentindo uma dor e ele tratou de tal jeito, né? Sim. E aí, vou fazer igual o Fernando. Não, de repente não tem nada a ver. Então, assim, é igual você falou, acho que é muito individual, né, de cada um. Porque, assim, às vezes o tratamento que funcionou para você, porque a sua variável era a mobilidade do tornozelo, não vai funcionar para mim, que a minha variável era a fraqueza do quadril. Entendi, e estava afetando lá embaixo. E estava afetando. Então, a sua variável foi... Uma das variáveis, né, foi aumentar volume, a minha foi aumentar a velocidade, ou mudar o tênis. Então, não, o que faz isso. Não existe o protocolo. Eu não trato a patologia, a gente trata a pessoa. Então, isso modifica totalmente o tratamento. Então, uma dica aí, eu acho que até, não sei se você tem mais alguma coisa para falar nesse sentido, mas talvez porque eu me assustei um pouco, porque esses dias eu fui participar de uma prova, tinha uma galera bem iniciante e muitos reclamando dessa dor. Teria, então, alguma dica para quem talvez é o volume, que muito rápido ali, aumentou demais, ou está faltando esse trabalho de mobilidade também? Também. A primeira coisa que a pessoa, quando ela começa a correr, que ela tem que ter consciência é assim, o cardiopulmonar, ele adapta primeiro. O osteomuscular demora mais. Então, por mais que eu fale assim, eu consigo, porque eu não estou cansado, o meu corpo ainda está em adaptação. Então, eu não posso aumentar demais esse volume, eu tenho que respeitar. Se eu estou aumentando o volume, eu não vou aumentar a velocidade. Se eu estou aumentando a velocidade, eu não vou mudar o volume. Tem que ir variáveis e mais com cautela. E se começar a sentir dor, a gente tem que avaliar para ver o que está acontecendo. Mas, de antemão, mobilidade para todo mundo é bom. Então, trabalhe mobilidade do seu tornozelo, trabalhar fortalecimento é importante, mas eu não posso ter um treino concorrente também, e se eu corro, eu não posso fazer um fortalecimento que vai me impedir de fazer a corrida no outro dia, porque eu estou todo acabado, entendeu? Então a gente tem que respeitar. Vai para academia num dia, aí amanhã, no outro dia cedo, não consegue correr, ou está todo entrevado. E tem seu corpo, não tem musculatura, aquela musculatura está falhada, está fadigada, eu vou usar outra, eu vou criar um processo de compensação e dor desnecessária. Então, essa questão de trabalhar a mobilidade, de respeitar o seu corpo, de não querer fazer muito volume com um tempo pequeno. Porque, assim, tem estudos que já mostram que a cada mais ou menos 58 horas de treino, o iniciante tem maior risco de lesão. Certo. Então, você pode estar fazendo acompanhamento, manutenção, com a fisioterapia. É só liberação? Não, não é só liberação. Mas, assim, tem procedimentos que a fisioterapia faz que vão fazer a manutenção disso, já que você quer aumentar esse volume. Então, começou a sentir, quanto antes começar a procurar ajuda, mais rápido vai zerar. Tá? Mais rápido você vai recuperar e adaptar. Porque o que a gente quer? A pessoa correndo. Tanto que eu comecei a estudar corrida para mim, que quando eu comecei a correr eu tinha todas essas dores. Porque eu não tinha orientação. Então eu já tive canelite, já tive facinho, já testei tudo. Por isso eu vou estudar. Eu falei, não é possível ficar sentindo dor. Mas é porque eu não tinha essas orientações. E era muito recente, né? Que eu comecei a correr em 2007. Então, a corrida não era tão popular como é hoje. Não tinha muito estudo, muita coisa, você vai buscando, né? E aí você vai vendo. Então, mobilidade de tornozelo, respeitar o seu corpo e pensar que tem período de adaptação, não aumentar demais o volume ou velocidade quando você está começando. Não ficar trocando milhões de tênis. Acho que tem que respeitar também, né? Esse período. A gente tem conversado muito sobre isso aí. De que está muito legal aqui no Tocantins, em Palmas, esse movimento. Acho que não só aqui, no Brasil todo. Esse movimento da galera entrando na corrida. Pude ver a Maratona do Rio que estava acontecendo. Nossa,
Quantas mil pessoas tem lá, assim, gente que viajou do outro lado do país para correr 5 quilômetros da Maratona do Rio, né? Que é uma das provas que Sim, fazem São parte Paulo. ali do circuito da maratona. E só que você vê também a empolgação de que pessoas que estão, sei lá, 2, 3 meses já tá querendo fazer uma meia, não tá curtindo aquela etapa, né? Ó, vou fazer 5 bem feito, depois 10, depois aí sim eu vou treinar para os 21 legalzinho, para quando eu chegar bem. Ontem eu estava conversando com uma moça de Campinas, estava fazendo uma reunião, e ela conversando comigo, eu comecei a correr. Eu falei, desde quando? "Ah, desde fevereiro. Ah, que legal, tá. Ela falou assim, eu quero fazer uma meia maratona. Eu falei, quando? Ela falou, em novembro. Eu falei, você começou a correr em fevereiro? Ela falou, eu corri 14 sábado. Eu falei, se você continuar assim, você vai lesionar. Eu falei, se continuar assim, vai lesionar. Ela, como assim? Eu falei, tá aumentando o volume muito rápido. Menos de um ano de corrida você fazer uma meia, a chance de lesionar é altíssima. Então, o cara não está respeitando isso, ela está indo pelo cardio. Eu falo, mas eu não canso. Eu, sim, mas sua musculatura, daqui a pouco. Ah, mas eu não estou sentindo nada. A hora que eu começar a sentir, vem 1, vem 2, vem 3, vem 4. Aí começa aquela cadeia de Eu coisa. tenho exemplo do meu treinador, o Ness Egli, e ele bate muito em cima disso aí. Ele antes dele ir para as ultras, para trilha, ele ficou durante 3 anos correndo 21 quilômetros. Óbvio, ele já corria, e quando ele chegou nos 21 ali, ele meio que se especializou, ele ficou ali nos 21, aí depois que ele começou a aumentar, né? Hoje corre 100, 80 e tal. Quando o que 21 o que ficou ele gosta. fácil, Mas aí quando o 21 de trilha, principalmente, ficou fácil, aí ele foi nisso. desandou. E o corpo adapta. Eu acho que é isso. Fechamos ou tem mais alguma coisa bacana? Ok. Precisando, a gente está às ordens. Pronto, gente, esse aqui é um quadro de hoje especialmente, oferecimento do Instituto Karen Fernandes, que é aqui atendimento em Palmas. Eu vou deixar na descrição o contato do Instituto, para quem quiser procurar. Além da Karen, tem outros profissionais excelentes, de excelência aqui, né? Que podem ajudar vocês, não só com canelite, mas com tudo que envolve a fisioterapia. Até uma próxima. Karen, muito obrigado. Muito obrigado. Até mais, gente.